Jesus querido, nós te agradecemos a bênção de termos o nosso irmão Jorge Pio conosco e rogamos, mestre querido, um envolvimento especial para o nosso querido amigo, nosso irmão, que vem hoje nos falar justamente sobre emoções. A tua luz, a tua graça, o teu amor por sobre o nosso querido irmão. Assim seja. Muito bem. E nós vamos, então, hoje, trazer este nosso querido amigo, que é médico formado pela Faculdade de Medicina da Fundação Técnico-Educacional Souza Marques, é médico por concurso público na Previdência Social, é professor associado na cadeira de alergia do Instituto de Pós-Graduação da PUC do Rio de Janeiro, está licenciado, está na pós-graduação em ensino superior lato sensu pelo Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação, é professor titular de Fisiologia e Fisiologia do Esforço do Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação, professor convidado da Universidade Federal do Rio de Janeiro em Alergia e Imunologia e na Clínica Médica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na área de pneumologia, e na Unirio, na área da disciplina de alergia. É vice-presidente em exercício na Associação Médico-Espírita Serra Azul, a MESA, municípios de Miguel Pereira, Mendes e Paulo de Fronten, e é coordenador geral do Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo, em Mendes, Rio de Janeiro. O nosso Jorge Pio vem falar hoje aqui para nós sobre instinto, razão e emoção. Saúde das emoções. Somos todos ouvidos. Então, vamos lá. O nosso tema ele se baseou fundamentalmente numa verdadeira aula que nos é trazida pelo Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Quando ele inicia dizendo que a doutrina de Jesus toda, completa, é uma lição de amor. Quer dizer, o tema do Lázaro é a lei do amor. Né? Então, ele começa falando da doutrina do Cristo e vai começar a dizer que, no princípio, nós temos instintos mais evoluídos, não é? Mais decaídos, mais corrompidos, vamos ter sensações. E depois, avançando, regenerados e jamais avançados, nós desenvolvemos, então, o sentimento, cuja o ápice é o amor. Então, ele vai, nessa sua aula, dar propriamente uma aula de evolução do espírito e vai dizer para nós que o instinto é a base de todo o processo, porque é no instinto que nós vamos encontrar a semente, não é, do sentimento. Então, o instinto representa uma bolota, como se fosse a bolota do carvalho, que vai desenvolver essa condição que vai nos elevar, nos trazer a essa questão de compreendermos como que o sentimento se desenvolve. Então,
ele vai completar, dizer que o amor faz com que a criatura crie asa nos pés. Eu estou fazendo aqui a minha interpretação da passagem, não tenho a memória fotográfica do que ele disse, mas o texto me é muito familiar. Ele vai dizer, então, que a gente cria asa nos pés e passa, então, a partir do sentimento do amor, desse sentimento máximo, a criar asa nos pés e superar todas as dificuldades da vida, a ter uma possibilidade de atingir situações que não são quase que compreendidas, é incompreendido. A pessoa que ama verdadeiramente, com amor incondicional, no mundo que nós vivemos, nesse mundo de dificuldades, de tanto egoísmo, de tantos problemas, que a pessoa coloca a sua personalidade como mais importante no centro da vida, que a pessoa que ama verdadeiramente não pode ser muito bem compreendida. Mas aí ele vai para Jesus, vai falar assim, Jesus foi o exemplo máximo, não é? dessa questão, e vai dizer, então, que nós precisamos compreender que a palavra mais importante que Jesus trouxe foi o resgate do espírito, quer dizer, a ideia. Jesus traz a ideia do espírito, né? Quer dizer, então ele fala que o sangue resgatou o espírito. É uma expressão antiga, né? Mas que é o que se fala normalmente, que o sangue de Jesus resgatou o espírito. Mostrou que a sobrevivência é uma realidade. Aliás, Joana de Ângeles tem a oportunidade de dizer, não é, que Jesus veio para exatamente mostrar a ideia do homem integral, né? E exatamente o homem integral é aquele do qual o ser caminha dentro da proposta kardeciana, que é o homem é composto, o homem encarnado, o homem é o encarnado, não é? Estou falando do homem encarnado porque André Luiz vai dizer que ele desencarnado era um homem desencarnado. Ele costuma dizer isso. Lá no livro Nosso Lar ele fala isso. Mas então que o homem é composto do corpo físico, corpo denso, mas é também composto pelo ser espírito, é o espírito, ele é o espírito, mas ele está vivendo no corpo, e tem o elemento intermediário, que é o perispírito, o corpo sutil, o corpo de ligação entre a energia enorme que o espírito traz em si para dar a possibilidade que se possamos viver encarnados. Nós não poderíamos viver encarnados se não tivéssemos o perispírito, porque a energia da qual é composta o espírito, o ser espiritual, digamos assim, destruiria completamente o corpo físico, porque é um tipo de energia que é altamente potente e que se acoplaria a um elemento que também tem energia, mas de energia de baixa atividade. Então, é preciso haver uma espécie de acoplamento pelo perispírito para reduzir vamos dizer assim, o impacto que o espírito produziria no corpo. Eu acredito até, isso é uma tese minha, né? Eu não costumo ter teses, eu costumo aproveitar a tese dos outros, mas eu tenho que quando se fala do desaparecimento do corpo de Jesus,
Eu acho que quando Jesus viu que se ele deixasse o corpo dele aqui ia dar uma encrenca danada, ele resolveu desmontar o perispírito que ele tinha construído, aquela parte do perispírito, porque o perispírito tem várias camadas, várias partes. Quem discute isso muito bem, mostra isso muito bem, é Hernani Guimarães, né? Hernani, que vai falar disso. Mas, então, ele tirou a parte que, vamos dizer assim, que amortizaria a energia, e o corpo físico dele foi, né, desapareceu por ação da energia espiritual dele. E ele conservou só a parte que ele precisava para voltar ressurreto, para passar aqueles 40 dias entre os apóstolos. Bom, então, nesse processo. Bom. E aí o Lázaro vai dizer mais que essa é a primeira palavra da verdade espiritual, não é? Dessa questão, é a sobrevivência. Nós precisamos marcar bem essa questão de que somos seres espirituais. Como diz Teilhard de Chardin, nós somos seres espirituais vivendo experiências materiais, e não como costuma se pensar normalmente, um ser material vivendo experiências espirituais. Então, somos um ser interexistente, um ser espiritual. E Leon Denis, em algum momento, que agora não me lembraria onde, tem a possibilidade de afirmar que, para ele, a alma, o espírito encarnado, como Kardec diz que a alma é o espírito encarnado, que a parte do espírito que está encarnada é só uma pequena parte. Eu ainda não tive oportunidade de voltar nesse texto para estudar isso melhor, mas isso me impactou muito, porque, de fato, é uma coisa muito racional. Porque nós não estamos totalmente encarnados, quer dizer, não é o espírito nosso integral que está encarnado, é a parte nessa. Em cada encarnação, nós vamos dizer assim, entre aspas, encarnar a parte que precisa aprender naquele momento. Porque a evolução vai se fazendo, o aprendizado vai se fazendo por partes que precisam avançar. Ninguém evolui de uma vez. Todos os setores que precisamos dominar não são atacados de vez. A gente vai por partes. Por isso que talvez seja uma realidade isso, não posso confirmar, mas a gente pode pensar isso. É uma coisa para a gente estudar, estou colocando aqui para as pessoas investigarem, porque a gente tem que. A obra de Kardec é codificação, e, portanto, precisamos decodificar. Para poder entender, decodificar a obra. Bom, então, ele vai dizer, né, Lázaro, que a primeira palavra da verdade do ser humano é a sobrevivência. E que vem uma segunda palavra, né? Porque a sobrevivência vai dar a ideia de que Jesus trouxe, que as lápides estão vazias, ninguém está lá no túmulo, ninguém está morto. Quer dizer, existe a morte, não podemos negar, mas não existe o morto. Morto, ninguém morre. A morte existe pela passagem para o plano espiritual, mas o morto não existe. Então, a segunda palavra é a reencarnação, que, segundo o que penso e que tenho estudado, é um fenômeno biológico e não um fenômeno
social, nem um fenômeno filosófico, nem religioso. A reencarnação é uma lei da biologia e que futuramente, certamente, os biólogos vão conseguir chegar lá. Estão chegando devagarinho, estão chegando. Então, essas duas palavras, né, sobrevivência e reencarnação, vão dar ao espírito vamos dizer assim, o suporte, né, o estofo, como dizia o doutor Jorge Andréa, né, o estofo para conseguir avançar de forma segura, de forma eficiente, para atingir a perfeição relativa que todos precisamos atingir. Do ponto de vista, então, dessa questão, nós poderíamos pensar no cérebro, na formação do cérebro, e ver que, do ponto de vista dessa tese de que nós primeiro temos instintos, depois sensações e depois, então, sentimentos, nós podemos perceber, porque dizemos que quando a gente fala de nós, falamos de nós próprios, ninguém faz assim, eu, né? Todo mundo faz aqui, né? Eu, né? Sim, a pessoa, quando quer se identificar, essa identificação é que no chakra cardíaco, em cima daqui da região do coração, que é o órgão simbolicamente do sentimento, né? Também da emoção, e é um órgão que o coração é um órgão que se forma na evolução embriológica antes de se formar o cérebro. Porque no embrião, se tiver primeiro... Que chique isso. Eu fiquei tão enrolado aqui que eu nem tomei café. Tá bom. Vocês me desculpem aí, mas é tanto carinho aqui na minha casa comigo que eu não posso abrir mão do carinho. Obrigado. Água eu tenho ali. Café é vida. Café é vida. Dizem Café? que é água, mas Café? eu acho que é o café. Não, olha aqui, café é Eu vida. vivo sem água, mas não vivo sem café. Mas café, ó, principalmente se for uma arábica, Cerrado Mineiro, aí é fantástico, né? Mogiana, maravilhoso também. Fiquei enrolado aqui tentando resolver isso aqui e acabei não tomando café. Obrigado, Márcio. Bom, então, nós vamos observar que o coração forma-se antes do cérebro. Então, o coração, de certa maneira, ele está à frente do cérebro, mas a gente sempre quer dizer que o cérebro é que é materialmente falando, quando a gente fala com material, do ponto de vista material, a gente dá um valor muito grande ao cérebro, o que é uma coisa correta, está certo. Mas não dar essa preponderância completa, porque o cérebro sozinho não faz nada. Ele é apenas um efetor da função espiritual, porque é como o computador. Se você não injeta o dado lá, não sai nada. O computador é inteligente, mas a inteligência dele depende de uma inteligência maior, que é a do operador. Então, o operador, no caso aí, é o espírito que opera o cérebro. Mas a evolução do cérebro vai se fazendo em cadeias em que vão se formando a parte que está dentro da caixa craniana, que a gente chama de cérebro, que erradamente, porque o que está dentro da cabeça não é o cérebro só, é o encéfalo, porque é o cérebro e os seus anexos, né?
Então, o encéfalo. E esse encéfalo vai se formando desde das formas mais primitivas em camadas como se fosse uma cebola, né? Camadas que vão se formando. Então, nós temos mais, assim, na parte mais, vamos dizer, primitiva, interna, a parte do cérebro que comanda a parte instintiva e que é muito importante para as nossas vidas, porque é a parte que nos fornece o controle da nossa vida vegetativa. Porque como é que a gente poderia, o intestino funcionar, o rim funcionar, todo o sistema fisiológico funcionar, se a gente não tivesse essa parte do cérebro que está localizada nos núcleos da base, bem na parte baixa aqui, na parte final da medula, não é? Onde está, por exemplo, o centro respiratório, né? A medula oblonga, como se chamava antigamente, e ali comanda, é estimulado pelos níveis de gás carbônico, porque o centro respiratório ele se forma baseado em estímulos gerados pelo gás carbônico. Não? A gente pensa que é o oxigênio. Não é o oxigênio, é o gás carbônico. Quando o nível de gás carbônico vai aumentando, que a célula trabalha, produz gás carbônico, esse gás carbônico circula no sangue e chega lá nesse centro respiratório que é colocado bem na parte mais primitiva do encéfalo, né? E ali vai produzir o movimento respiratório. Então, a primeira parte que se forma no processo evolutivo dos seres primitivos, essa parte da vida vegetativa, que depende da parte instintiva. Aí vai subindo, a gente vai chegar nas regiões mais superiores, um pouquinho superiores a essa, e já é uma camada que vai recobrir essa, o sistema límbico, né? E nós vamos ter ali estruturas que vão trabalhar a amígdala, o sistema límbico, que é uma segunda parte, que vai recobrir essa primeira, que é do instinto, da vida vegetativa, né? E essa parte vai nos trazer uma espécie de memória que vai nos servir para a emoção. Por exemplo, você reconhece, por exemplo, você está caminhando num caminho que tem animais peçonhentos, aparece um bicho rasteiro que você reconhece como um bicho que pode ter veneno e te morder e te matar ou te fazer mal, você tem um susto, não é? Tem uma reação emocional. E isso é dado por essa parte do cérebro, então chamado cérebro emocional, a parte emocional do cérebro. E ali, nessa região, se faz vamos dizer assim, a supervisão das reações emocionais que temos, né? No livro dos Espíritos, nós temos na pergunta 907, eu acho, 907 até 911, Kardec trata das paixões e, de certa maneira, fica meio implícito ali naquelas perguntas que o indivíduo pode ter reações apaixonadas, ele pode ter uma descarga de adrenalina, uma descarga de uma substância neuropeptídica que pode levá-lo a ter uma grande emoção e ter até um choque. E nós vamos ver, então, que essa parte do cérebro, que essa segunda parte, que essa parte que vai comandar a parte emocional,
ela vai ser depois recoberta por uma outra parte do processo evolutivo, que é uma parte voltada para a razão, para a vontade, né? Para aquilo que a gente faz, o trabalho que é racional, que é a parte das células do córtex cerebral, que formam a parte final. Então, o sistema que está dentro da caixa craniana, ele tem essas três partes. E isso foi chamado em 1991, por aí, o Paul MacLean, que é um neurocientista americano, isso foi chamado de cérebro triuno, quer dizer, 3 em 1. Né? Isso todo mundo aqui conhece, é uma coisa que todo mundo sabe isso. Que vai dar origem, agora recentemente, há uns anos atrás, né? A um livro fantástico que vocês já devem ter lido, que é O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, que é um livro escrito por um trio de irmãos, né? A Esvênia Prada, o Décio Iandoli e o doutor Sérgio Lopes, que escreveram este livro. Aliás, outro dia, aqui numa palestra, eu não sei, alguém referiu-se a esse livro aqui. Eu não me lembro quem foi. Bom, então, esse cérebro triuno serve para dar uma ideia para a gente que o cérebro não são 3 cérebros, é um cérebro só. Mas o cérebro trabalha, essas 3 partes trabalham juntas. Todo no organismo é solidário e trabalha sempre junto. Só que, como a gente trabalha no sentido de que a nossa condição ainda evolutiva depende de uma coisa chamada energia mental, que, segundo alguns estudiosos, seria formada por um triângulo, no qual você teria um triângulo isósceles, né? No qual, no vértice superior, você teria a vontade. E teria nos vértices inferiores, direito e esquerdo, o pensamento e o sentimento. E esses 3 elementos, vontade, pensamento e sentimento, né? O pensamento está no cérebro todo, mas a gente sempre acha que é no córtex cerebral. E o córtex é que comanda tudo, porque o cérebro trabalha com excitações e inibições. Se a gente tirar a parte superior, tirar aquela parte, deixar só os núcleos da base, o indivíduo vai começar se essa parte dominar, o indivíduo vai convulsionar, porque o estímulo das células do núcleo da base, a parte do instinto, são células são células, de certa forma, imaturas, que estão sempre com potenciais de ação rápidos e que vão acabar levando o indivíduo a uma convulsão. Então, o indivíduo não tem convulsão normalmente, né? Quem não tem convulsão, a maioria de nós não temos convulsões, porque as partes superiores, elas inibem essas partes inferiores, não permitindo que elas dominem, que elas se ativem. Então a parte superior, o córtex e o sistema límbico, eles controlam os núcleos da base. E o sistema cortical, que é o mais superior, ele comanda a parte da emoção. Quer dizer, comandaria se a gente não tivesse essa energia mental que eu falei, que é uma ação que depende não do cérebro, mas depende da função
do espírito, porque a vontade não é do cérebro. A vontade é uma potência da alma, segundo vai dizer Leon Denis. E Friedrich Nietzsche vai dizer que a vontade é o poder de dominação, é a capacidade de dominar, de fazer com que o indivíduo seja mais forte e realize as coisas, né? Eu prefiro ficar com André Luiz, ou melhor, com Leon Denis, do que com Nietzsche. Eu acho que Nietzsche também tem razão, porque ele tem razão, ele faz parte. Mas é só um pedaço, ele só viu um pedaço da história, ele não viu a história completa, né? Então, essa questão da energia mental, da energia, que a gente poderia chamar de energia espiritual, ela precisa de ter um equilíbrio entre esses três elementos: vontade, pensamento, né, e sentimento. Mas como muitos de nós ainda não desenvolvemos bem essa questão do sentimento, o sentimento ainda está em evolução, estamos muito primitivos ainda, porque, como diz o Lázaro, o sentimento principal, quer dizer, a principal manifestação do sentimento é o amor. E ele não fala em amor incondicional, como Joana de Ângeles fala, mas seria esse amor incondicional, o amor que, como ele está falando da doutrina de Jesus, a gente entende que seria o amor que Jesus veio demonstrar, quer dizer, o amor incondicional, até entregar o seu corpo para ser queimado, né? Para ser crucificado, para ser, né, vamos dizer assim, sofrer as consequências de amar tanto, porque amar demais é um perigo. Mas o amor em nossas vidas, que seria a busca, né, principal, porque nós vamos trabalhar para buscar os sentimentos mais elevados, e como diz o Lázaro, o sentimento mais elevado é justamente o amor. Nós ainda não sabemos fazer isso, nós ainda temos dificuldade, porque Emmanuel vai dizer numa de suas páginas assim que 90% das nossas ações na vida encarnada ainda é cuidar do estômago e do sexo. Quer dizer, é o chakra genésico, porque a pessoa diz assim, mas não, a pessoa não está falando aqui de sexo no sentido genital, está falando do sexo no sentido geral, porque tudo é sexo. A pessoa, por exemplo, gosta de se vestir bem, de se arrumar, de estar bonito, de fazer o cabelo, de arrumar a sobrancelha, tal, perfumar-se, tomar banho. Tudo é uma forma de manifestação da nossa capacidade de vamos dizer assim, genésica, para que sentir o prazer do corpo, os prazeres do corpo. Não são os prazeres da alma. No fundo, acaba sendo também, mas a gente cuida do corpo, cuidar do corpo, né? O Espírito Jorge vai falar no Evangelho que a gente precisa cuidar do corpo e do espírito. Também tem essa parte, né, que é uma parte importantíssima. Mas esse cuidado que fazemos, ele está subordinado à geração da nossa função genética, que está, todos esses nossos interesses está no hipotálamo, que é uma parte que é intermediária entre o sistema límbico e o sistema racional. Interessante, o hipotálamo é muito importante, porque é no hipotálamo que aparece a fome, a sede, o desejo sexual, está tudo lá, está tudo nele, no hipotálamo. Ele é uma espécie de, vamos dizer,
de servo-sistema que controla essas pulsões todas do nosso corpo. E na questão da energia mental, quando a gente fala da vontade, sentimento, pensamento e sentimento, se nós formos dissecar isso e estudar isso com mais aprofundadamente, nós vamos ver que somos dominados por pensamentos, por muitos pensamentos que não percebemos. Os pensamentos, aliás, um cientista que estudou muito isso, foi o doutor Amit Goswami, que no livro dele, Quem Somos Nós, ele vai dizer que nós temos cerca de 400 bilhões de bytes de pensamentos diários, mas só percebemos 2 mega, que é 2.000. Quer dizer, a gente não percebe, porque a maioria dos pensamentos que temos, que nós próprios produzimos, ou que captamos do meio externo, passam e a gente não vê. E muitos deles fazem a gente agir. A gente age, muitas das vezes, comandado por pensamentos que desconhecemos. Daí de Jesus ter dito que nós precisávamos vigiar e orar. Vigiar, tomar conta dos pensamentos, para não deixar... Eu me lembro uma vez o nosso irmão Mileco, de saudosa memória, estava lá na sua instituição fantástica, né? de livros, que escreve livros em braille, né? E os livros espíritas em braille foram feitos pela instituição do nosso querido Mileco. Ele ia sair um dia e ele disse assim para a moça que trabalhava com ele: eu vou para a rua agora. Aí a moça virou para ele e disse assim: o senhor cuidado aí na rua, que estão assaltando aí na rua. O senhor não tenha cuidado. E até tem aí um movimento aí que os traficantes, eles estão querendo pegar os assaltantes para matar. E se eles começar a assaltar aqui, vai chamar a polícia para cá, eles não querem. Aí o Mileco contou que ele teve um pensamento assim: aí, tomara que esses camaradas apareçam logo. Aí daqui a pouco ele parou para pensar, para refletir. Aí disse assim: ah, meu Deus, eu sou espírita. Como é que eu estou pensando que o cara pode vir matar o sujeito? Meu Deus, me perdoa. Quer dizer, ele foi, naquele momento, dominado por um pensamento inconsciente, né? Quer dizer, uma pulsão interna. E isso acontece conosco o dia inteiro. A gente está toda hora sendo... Essas pulsões internas vêm a atuar sobre nós. Eu tinha falado que, nos anos 90, o neurocientista americano, não é? Paul MacLean, tinha feito essa apresentação desse cérebro triunfo. Mas, em 1947, já no livro O Mundo Maior, o espírito Calderaro já tinha falado disso com muito mais propriedade e muito mais profundidade do que o cientista americano, quando ele trata da casa mental, né? Uma casa de 3 andares, onde você tem um porão, onde está o passado, um primeiro andar, onde está o aqui e agora, e a parte superior, que é onde está o futuro. Quer dizer, os nossos interesses, as nossas buscas futuras. Quer dizer, as expressões importantes do córtex pré-frontal, onde já por exames de tomografia por exposição a pósitrons, já se pôde detectar um ponto que se ilumina quando a gente pensa em coisas nobres, quando a gente ora, quando a gente medita, quando a gente pensa em Deus. Ele vai falar disso, já antecipando de muitos anos
aquela ideia que Paul MacLean vai trazer, que ainda tem sido já discutido atualmente, tem sido questionado e tal, mas continua válido até hoje, porque é uma realidade, isso é verdade, funciona assim. Mas ainda é de pequena monta esse achado do nosso querido cientista. Bem, para que possamos perceber bem essa questão e ver, a gente vai ver o seguinte: nós nos manifestamos no meio exterior através da palavra, que pode ser falada ou escrita. Então, as manifestações da nossa energia mental, quer dizer, os pensamentos, a vontade e o sentimento, se manifestam através da comunicação. Nós nos comunicamos e a nossa comunicação, ela, na realidade, na maior parte do tempo, ela é escrita ou é verbal. Mas nós temos uma forma de comunicação que não é verbal, né? Que é a comunicação não verbal. A gente se comunica através dos gestos, a gente se comunica através da nossa manifestação, da nossa face, do nosso olhar, do nosso gestual. A pessoa, às vezes, né? Por exemplo, o Fabiano agora está assim, ó, de braço cruzado assim. Ó. Você sabe o que quer dizer isso, Fabiano? Não é porque eu estou com a emoção encarcerada, não. É que Não, eu não, apoio o braço em cima da barriga eu e aí sei. relaxo o braço. Eu não estou com as emoções travadas, não. Nem protegendo o meu emocional, não. Não é isso, não. A barriga faz uma saliência, aí eu apoio em cima da barriga e descanso o braço em cima da barriga. Sabe o que eu costumo dizer? Quando eu estou fazendo uma palestra e aparece alguém assistindo a minha palestra e faz assim, diz assim, o cara está dizendo para mim assim, não estou concordando com nada que esse camarada está falando. Não. Eu sei que não é o seu caso, não é o teu caso, não, mas, infelizmente, a barriga, por um lado, é ruim para a saúde, pelo outro, dá esses apoios ao cotovelo aí. A Nádia está rindo aqui também. Pois é, mas esse gesto é um gesto altamente comunicativo, né? Então essa forma de comunicação nossa é uma forma de comunicação que, às vezes, então, quando nós formos desencarnados, nós não vamos poder fazer isso. Porque hoje a gente fala uma coisa e pensa outra. Né? A gente diz assim, não, meu amigo, eu gosto tanto de você, você é tão simpático, tomara que esse cara aqui, cara chato, tomara que ele vá embora logo, que está me incomodando. Isso é muito característico nosso. Então, vamos entrar agora na questão da saúde, das emoções. Né? A emoção é um fundamento para a nossa saúde física, porque e a gente só pode ter saúde verdadeiramente se a saúde for integral. E, como diz a Joana de Ângeles, ainda na atual conjuntura da nossa vilegiatura carnal, na qual nós nos encontramos, não existe cura. A gente pode até falar em cura, mas, como diz o Décio Iandoli, ele diz assim, eu opero o sujeito, tiro o tumor, ele é cirurgião abdominal, né? E daqui a pouco o cara está com outra coisa. Aí eu vou, opero de novo, daqui a pouco ele está com outra coisa diferente, porque ele não está curado.
porque aquele tumor que eu tirei é só uma manifestação da doença que está interna nele. A doença vem da alma, vem de dentro, das nossas pulsões internas. Eu estava fazendo uma entrevista um dia desse sobre saúde, e aí me perguntaram isso, se a pessoa, que a doença saía do corpo, saía pelo corpo, e isso expurgava a doença, curava a alma. Eu falei assim, absolutamente não. A pessoa vai ter a doença, vai expurgar alguma parte da patologia que está lá na profundidade, ela vai continuar doente, porque o que faz a cura real, é a transformação, é a modificação do... Porque quando a gente fala com a doença é sempre emocional, sempre. Uma cliente ontem me perguntou, doutor, será que essa doença será que isso é emocional? Eu falei assim, minha filha, todas as doenças têm caráter emocional, todas. Porque se você está se sentindo mal, se você está doente, por mais equilibrado que você seja, você está se sentindo mal, você está se sentindo emocionalmente prejudicado. Imagina um rapazinho de 15 anos, né, que agora encontrou uma namoradinha, primeira vez, vai sair para ir ao cinema. Ele é alérgico à poeira doméstica, a ácaros. Ele tem uma hipersensibilidade na região do anel de Waldeyer, que fica aqui na cabeça, pega a garganta, pega esses órgãos linfáticos que nós temos aqui nessa região. E aí ele vai 3 horas da tarde, marcou o encontro às 5 com a mocinha, a primeira vez. Eu estou contando um caso real, tá? Um caso real que aconteceu. E aí ele vai tomar um banho, ele vai lá, rouba o perfume do pai dele, o negócio de barba do pai e tal, né? Que ele nunca usou aquilo para ficar mais bonitinho e tal. E aí aqueles perfumes, aquele banho, aquela emoção daquele primeiro encontro desencadeia uma espirração, o nariz incha, fica vermelho, ele começa a tossir, começa a coçar o olho, desesperado, começa a chorar, diz assim, eu não vou mais, porque a menina vai pensar que eu sou um leproso, um doente, eu não vou mais. Imagina o reflexo sociocultural desse processo, não é? É uma coisa traumática. Eu já vi isso acontecer não uma vez, mas diversas vezes. E a pessoa ter ido se tratar do processo alérgico comigo por causa de ter tido diversas vezes essa questão. Bom, o principal agente disso é a emoção. Porque se você não controla a emoção, se você não controla a questão, e eu estava falando que o Emmanuel, ele diz que nós nos alimentamos de emoção. Ele dá o exemplo, ele diz assim, o corvo se alimenta de carniça, né? A abelha, ela se busca o néctar das flores. E o homem busca a emoção. A emoção alimenta a nossa vida. Então, isso é a afirmação de Emmanuel. Então, todas as doenças têm emoção acopladas nelas. E quando a emoção não está saudável, quer dizer, a pessoa ainda não conseguiu equilibrar essa emoção, ela tem dificuldade. E a gente vai entender isso muito bem voltando naquilo que eu falei inicialmente, lá no Livro dos Espíritos, na questão das paixões, 930
907 até 911, que Kardec vai falar sobre isso. Falar nisso, sobre a 907 a 900. Você achou, Nádia, lá no livro Os Mensageiros, a questão do oxigênio lá? Viu? Conseguiu achar? Se você não achou, depois eu te dou aqui. Eu já encontrei aqui. Mas eu falei sobre isso na própria live. Ah, é? Naquele mesmo dia. Você achou, né? Você achou. Achei e disse na nossa reunião. Interessante aquilo, muito interessante. Aquilo é para a gente pensar. Bom, então... Diga agora, porque você agora criou uma expectativa emocional das pessoas que estão nos assistindo sobre isso. Sobre o oxigênio? Isso, pois é. Eu já falei aqui, eu não vou falar de novo, porque senão vai começar, eu não quero, não deixa. Muito rapidamente. Não, é que ele fala o André Luiz vai nos dizer lá no livro de Mensageiros, né, o guia espiritual que está conversando com ele, vai falar que nós precisamos da proteína. E a proteína é formada de nitrogênio, precisa de nitrogênio, se não tem proteína sem nitrogênio, né? É o radical NH3, né? Amina. NH3, NH4, que são as aminas. Então, a proteína é sempre uma cadeia de ácidos chamados ácidos aminados, né? Aminoácidos. E o nosso corpo é proteína. Precisa a proteína que é vamos dizer, essa substância, vamos dizer assim, o elemento estrutural da nossa formação física. Então, nós precisamos disso. Então, o guia espiritual vai dizer que aguardamos que o Criador nos conceda a possibilidade de tirar do ar, que o ar é rico em nitrogênio, né? E nós não conseguimos retirar do ar esse nitrogênio. E o Criador nos conceda, pelo processo evolutivo, quando nós atingimos um processo evolutivo capaz de atingir essa modificação, vamos dizer assim, fisiológica, poder retirar diretamente o nitrogênio, que é tão necessário para formar a proteína, para que nós passemos a não depender mais de destruir, né? Matar o reino animal e o reino vegetal para obter esse nitrogênio do qual necessitamos. Possamos retirá-los de forma direta. Ele fala isso. Aguardemos que o Criador tenha compaixão de nós, mas isso depende do nosso processo evolutivo. E aí eu na minha interpretação aqui macarrônica, né, assim, olha, a gente precisa evoluir para retirar o nitrogênio do ar. Aí o Fabiano me deu uma aula aqui danada, a Rita também. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, eles ficaram bravos comigo. Eu não estou dizendo que a gente vai fazer isso, não. Estou dizendo que o André Luiz falou esse negócio lá. Então, que isso é futuro. Vai lá, sei lá quando é que vai ser isso. Sei lá quando, né? Isso só o Pai que está no céu sabe. Então é isso. A questão do oxigênio para que a gente possa usar o oxigênio, mas também possa retirar do ar o nitrogênio que entra e sai de forma sem ser utilizado. Bom, mas esse é outro capítulo. Então, nós estamos vendo a questão da emoção. Então, Jorge, olha, a minha edição de Mensageiros é a 20ª edição, que foi publicada em 1986 pela FEB, e está essa questão da respiração, oxigênio e nitrogênio, está na página 222, da 20ª edição. Está aí. Está aí a referência, né? Bom, então, porque eu levo muito em consideração essas coisas, porque eu acho isso tão interessante, porque eu tenho observado ao longo do tempo que essas colocações, que os livros do André Luiz, vou fazer uma digressão aqui, os livros do André Luiz têm que ser lidos
em 3 patamares de compreensão. Assim como como Champollion fez... Você não acredita que essa necessidade é muito importante, né? Não sei, eu não posso julgar isso, Rita, não sei. Bom, o Champollion vai decifrar a pedra de Roseta através de 3 patamares da leitura, do conhecimento do egípcio. Então, a pedra tinha 3 linguagens, três formas de dizer a mesma coisa. Então, você tinha embaixo escrito em demótico, que era a linguagem do povo, né? Você tinha no meio a mesma descrição na linguagem dos sábios gregos, dos sábios egípcios, que era o hierático, e tinha na parte de cima a linguagem dos iniciados, das pessoas que já tinham atingido um grau espiritual muito elevado, que era o hieroglifos, ou hieroglifos, né? Então, hierático era demótico, hierático e hieroglifo. E daí, a partir daí foi que ele consegue retirar isso. Então, são 2 patamares de compreensão: a linguagem do povo, a linguagem dos sábios e a linguagem dos iniciados, dos grandes iniciados, dos grandes sábios, né? Os grandes conhecedores da espiritualidade, que os egípcios eram um caso à parte, não é? Na cultura humana. Eles tinham uma compreensão da vida, da reencarnação. Quem eram os iniciados daquela época? Somos nós hoje. Reencarnação, sobrevivência da alma, Deus único, não é? Vida nos outros planetas, os princípios básicos da doutrina espírita. Nós podemos dizer hoje que nós somos os iniciados egípcios na época atual, somos nós. Nós temos esse conhecimento que naquele tempo era dado só para os grandes avatares, para os grandes iniciados. Mas o que eu quero falar é que a obra do André Luiz também tem 3 patamares de leitura, meus irmãos. Você pode ler aquilo literalmente, como se fosse, como muita gente, a própria literatura, né? Os literatos que têm estudado a obra do André Luiz dizem que é um romance, né? A obra do André Luiz é um romance, são romances. Então, o André Luiz tem romances. Aliás, tem um estudo que é daqui do Instituto de Cultura, de uma companheira nossa, eu esqueci agora o nome dela, daqui a pouco eu me lembro, que ela fez o estudo da obra do André Luiz, e ela vai dizer isso, que o André Luiz teve tantos livros de literatura, de romance, tem 2 livros de autoajuda e 2 livros científicos, que seriam os livros que falam de mediunidade, né? Então, os livros de conduta espírita e tal, seria autoajuda e por aí assim. Então esses livros do André Luiz foi considerado um livro de literatura, mas não são livros de literatura, meus amigos. Ele pode ser lido nas entrelinhas, tem um grande conhecimento espiritual. A gente pode fazer um estudo de doutrina espírita avançada, interpretando as coisas que estão ali enunciadas, mas estão na entrelinha, mas não foram escritas. Enunciado de maneira, vamos dizer assim, implícita, está implícito ali. Você lê e vê a lição espiritual que contém a obra do André Luiz. É um subtexto, né, Jorge? Sim. Sim, e tem uma leitura mais avançada ainda, que seria essa do hieroglifo, que é a espiritual. Não é, porque essa que é da entrelinha,
é conhecimento doutrinário. Mas o conhecimento doutrinário, e aí a gente pode trazer isso para o nosso tema de hoje aqui, ele é apenas intelectivo, ele é cultural intelectivo, é da capacidade de compreensão das coisas. Mas, gente, a compreensão das coisas não resolve praticamente nada. A gente precisa viver a emoção superior do sentimento que está lá em cima, que é a visão, vamos dizer assim, teológica, vamos chamar assim, eu não tenho outro nome para dar no momento, teológica daquilo que está escrito ali. Quer dizer, que é uma forma de você atingir o patamar superior do ensino da obra do André Luiz. Aliás, a codificação espírita também traz esses mesmos degraus de conhecimento. Então, por exemplo, quando você lê o nosso querido gerador do ICEB, o nosso querido Amorim, né? De saudosa memória, Análises Espíritas, lê o livro dele. Você vai encontrar lá, há momentos assim que ele tem uns lampejos que a gente tem que parar para pensar, porque é coisa muito profunda. E ele vai falar a interpretação que ele dá da doutrina espírita, não é essa literal que a gente costuma ter, é muito superior. Então, e Emmanuel, quando faz nas suas páginas fantásticas dos capítulos, dos versículos do Evangelho, em que ele faz o link com a doutrina espírita, ele vai também mais longe ainda. Também temos José Herculano Pires, que também tem uma capacidade fantástica de interpretar superiormente a nossa doutrina, porque temos essa questão dos patamares de leitura, a gente lê a mesma coisa, é a mesma coisa. O literal é igual para todo mundo, mas o espiritual e o teológico é para alguns só, não é para todos. E a gente tem que buscar isso, porque a gente precisa, isso é fundamento, porque a gente precisa usar a emoção. Então, eu estava falando aqui da questão da saúde das emoções, e lembrei de Chico Xavier e de Divaldo Franco, que tinham o hábito de conversar com a doença. Eu vou lembrar aqui o Divaldo Franco, aos 51 anos, 50 e poucos anos, infartou. O filho dele, médico, o primeiro filho dele, que se formou em medicina, estava presente, era cardiologista, e disse assim: papai morreu. O coração parou e o filho diagnosticou. E o Divaldo estava lúcido, né? Uma pessoa como o Divaldo Franco estava lúcido e disse assim: gente, morri nada, estou vivo aqui, estou bem, não sei o quê. Faz alguma coisa aí. Ele conta isso. Aí apareceu a mãe dele, a mãe carnal dele. Ele disse assim: meu filho, calma, você não morreu ainda, você vai voltar. Ele falou: ô mãe, que mãe é você que não faz alguma coisa para eu te sair dessa situação aqui? E brigou com a mãe, desdobrado. E ele disse assim: não morri não, porque eu fui informado que quando eu desencarnar, quem vai primeiro aparecer para mim é Joana. E a Joana não tinha aparecido, então ele ficou confiante. Não, a Joana não apareceu, então, porque eu não desencarnei ainda. E aí ele voltou. Recuperou, ficou. Mas aí ficou mal para burro. Ele tinha síndrome intermediária, né? Meu amigo aqui, doutora Rita, que está aí, eles não sabem o que é isso, síndrome intermediária. Angina de peito, como chamava antigamente.
qualquer coisa que fazia, doía o peito e tinha falta de ar. Não conseguia mais fazer palestra. Eu, 50 e poucos anos. Está com quanto? 90 aí? 90 e picos? Aí ele ficou mal. E aí Joana de Ângeles falou com ele, disse assim, meu filho, conversa com a doença para ver o que está acontecendo. Ela vai dizer para você. Mas, minha mãe, como é que eu vou conversar com a doença? Ela falou assim, você medita, aí se concentra e fala com a doença. Pergunta para a doença o que ela quer de você. Eu estou dando esse conselho para vocês também, tá? Eu faço isso, eu tenho essa experiência, é fantástico. E eu costumo dizer que quando eu tinha 17 anos, eu era uma pessoa muito doente. Quando eu tinha 25 anos, eu era uma pessoa mediamente doente. E hoje, com 82, eu não sou nada doente, sou uma pessoa saudávelérrima. Eu hoje tenho mais saúde do que eu tinha quando eu tinha 25 anos. Você acredita nisso? Eu aprendi a conversar com a doença, aprendi. E o Chico Xavier fazia a mesma coisa. Aí ele obedeceu, conversou com a doença. Eu sei, desculpe se eu trago coisas polêmicas aqui, mas é o que eu li, que eu estudei e que eu entendi. Eu entendi assim. Então, se alguém entendeu diferente, também pode... Vamos conversar. A gente tem que trocar ideia. Aí, ele foi lá, conversou com a doença. Sabe o que apareceu na conversa dele com a doença? Uma bruta mágoa que ele tinha daquelas pessoas que, nos anos 60, acusavam ele de pastiche, que ele copiava o Chico Xavier. Essa história está relatada, que, aliás, eu acho que nem devia ter sido relatada, mas a pessoa escreveu, a gente vai ler, né? Kardec disse para a gente ler de tudo, ler tudo, contra, a favor, ler tudo. Eu leio tudo. Leio até jornal de... pedaço de jornal caído no chão, eu leio. Eu leio tudo. Leio tudo. Eu lembro de Paulo de Tarso, né? Examinar de tudo e ficar com o que foi excelente, né? Bom, aí ele tinha sido acusado de copiar Emmanuel, que aquele guia espiritual dele não era nada de guia espiritual, e ele ficou muito magoado com aquilo ele sofreu muito. Tem uns livros do Luciano dos Anjos que fala disso, conta essa história, livros recentes. Eu não gosto nem de muito referir isso, não, porque acho que não vale muito a pena a gente estar levantando essas questões, né? Ele tem um livro aqui chamado o caso das mensagens copiadas. Ele bota piada, copiada, né, no livro. Você conhece o livro, né? Então, o Luciano é uma pessoa muito polêmica, muito assim, mas ele é um homem inteligente, um homem, né? Hermínio Miranda fez um trabalho com ele de lembrança de vida passada, e foi mostrado que ele tinha sido um grande homem da Revolução Francesa, né? Camille Desmoulins, não é isso? É Camille Desmoulins, não é? É Camille Desmoulins. D'accord, c'est correto. É correto? Oui. Merci. Então, Camille Desmoulins, então ele era aquele sujeito combativo, aquele sujeito... Então, ele mostra bem, hoje ainda continua a mesma coisa. Bom, muito bem. Então, o Divaldo viu que aquilo... Ele descobre isso, e aí ele falou com a Joana de novo. E agora, o que eu faço? Eu descobri isso. Eu disse, meu filho, remove isso de você. Só tem um jeito. Vai lá em São Paulo, com aquelas pessoas que te acusaram, vai lá e pede perdão para elas. Mas foram elas que me acusaram e tal. Então você vai lá e pede perdão, vai lá, conversa com elas. Aí foi muito bem recebido, as pessoas pediram perdão para ele, se desculparam e tal. E aí, por um milagre, aquela sensação de angina que ele tinha, aquela coisa toda, sumiu. Está aí o homem aí fazendo palestra, falando forte, né? Com aquele vozeirão que ele tem.
né? Me vai, fala, e com aquela memória fantástica, acabou tudo aquilo. Ele estava acabado completamente, né? Eu contei aqui na minha apresentação passada de um amigo meu advogado, aliás, esse meu amigo que é meu advogado, ele tinha uma dor no tornozelo, ele disse assim, eu já fui no ortopedista, já fiz ressonância magnética, essa dor, quero caminhar, não consigo, meu tornozelo dói, não consigo. Eu falei assim, você já conversou com o seu tornozelo? Ele olhou para mim e falou assim, Pio, você está maluco? Vou conversar com o tornozelo. Eu falei assim, olha, eu aconselharia você a fazer isso. Pode ser. Você já tentou tudo, não deu certo, tenta uma maluquice, né? Tenta isso, quem sabe? E ele fez. Pô, meu tornozelo, querido, o que está acontecendo? Por que você está doendo? Ah, e tal, me liberta disso, e tal, tal, e tal. E aí foi, passado uns 2 ou 3 meses, eu encontrei com ele de novo, porque ele mora lá no Rio, eu moro em Mendes. Eu falei assim, ô Hélio, como é que está aí o tornozelo? Ele parou e falou assim, ih, rapaz, eu até esqueci do tornozelo, nem lembrei mais. Eu falei, então melhorou, né? Sumiu, não ficou. Eu falei assim, viu, deu certo o negócio. Ele falou assim, você é macumbeiro mesmo, hein? E disse que eu era macumbeiro. Você achou que era macumba? Essa coisa de macumba, sei lá. Macumba é um instrumento musical. Bom, mas aí, então a gente tem a saúde das emoções está em a gente acessar o patrimônio interno que temos. O hemisfério cerebral, direito e esquerdo, são complementares. E o Hermínio vai dizer que, do ponto de vista da compreensão dele, Hermínio Miranda, a alma, o espírito, a individualidade, não é? A individualidade, o ser interexistente, o ser que tem a vida contínua, né? Está ancorado num hemisfério e a personalidade, que é a máscara na qual vivemos na atual encarnação, está ancorada do outro lado. E que o grande problema, isso aí quem é Hermínio Miranda que vai dizer, que o grande problema das nossas dificuldades em compreender as nossas próprias dificuldades, a dificuldade parece uma redundância, mas é uma redundância proposital. A dificuldade de entender as nossas dificuldades do cotidiano está em que não há o lado direito do cérebro não fala com o lado esquerdo e o esquerdo não fala com o direito. E isso só pode ser acessado se nós nos utilizarmos do triângulo isósceles da energia mental, vontade, sentimento e pensamento. E isso pode se fazer através da gente meditar, da gente adentrar, fazer a viagem para dentro de nós próprios. Agora estamos na fase das viagens. Dizem que as lojas que vendem malas nos shoppings estão desabastecidas. Que é um tal de comprar mala das pessoas viajar. Eu viajei agora para o Nordeste. Estive no Nordeste, fui visitar a terra de minha mulher, que é paraibana. E, gente, os aviões estavam tudo cheios, o aeroporto cheio de gente. As pessoas estão desesperadas viajando. E, então, a gente... É muita gente, é muita coisa. Deixa eu fechar esse... Eu estou com esse negócio aqui fazendo barulho na minha cabeça. Deixa eu tirar isso aqui.
porque isso aqui é o WhatsApp aqui no computador. Pronto, está toda hora entrando uma mensagem aqui, atrapalha. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que acessar esse patrimônio interno, né? E eu melhorei, eu fiquei saudável, sabe, gente? Agora, com 80 anos, fiquei saudável, porque eu comecei a fazer isso. Comecei a pensar, a meditar, a perguntar, quando eu senti alguma coisa. Eu tive há pouco tempo um negócio, a gente não deve estar falando das suas próprias coisas, é meio chato, mas são exemplos, né? Eu comecei a ter uns 5 anos atrás, 6 anos atrás. Vocês sabem que eu tenho consultório em 3 cidades diferentes, então eu tenho que dirigir para Miguel Pereira, para Paracambi e tal. Eu tenho que descer uma serra perigosa, que é uma serra estreitinha, cheia de curvas, uma coisa complicada. E eu comecei a ter um negócio chamado diplopia. Quem não sabe, diplopia é uma visão dupla. Eu estava na estrada dirigindo, via 2 estradas. Uma que era real e a outra que era virtual. Se eu me metesse pela virtual, eu caía no precipício com o carro. Então, eu fiquei mal, falei assim, não posso nem mais dirigir. Eu tenho que ver o que eu vou fazer na minha vida. Aí eu falei assim, não sei o que é. Aí fiz uma tomografia do cérebro, fui no oftalmologista, ninguém sabia o que eu tinha. Aí eu resolvi fazer assim, eu tenho que fazer meu diagnóstico. Aí comecei a meditar, a pensar, e aí, como eu tenho habilidades médicas, né, não fica muito difícil. Eu fiz o diagnóstico, e é uma coisa da minha área. Eu descobri que eu tenho uma doença chamada arterite temporal, que é uma doença imunológica que exige que você tome corticoide o resto da vida. Aí eu falei assim, eu vou fazer a confirmação desse meu diagnóstico, pode estar errado, porque se autodiagnosticar não é muito correto, mas eu chamei 2 colegas, um clínico da minha confiança, fantástico, e um cirurgião vascular, que é clínico, que é professor de medicina, que trabalhavam comigo lá em Miguel Pereira. Hoje eu não trabalho com eles mais, mas eu trabalhava na época com eles. E fiz uma conferência médica. E eles disseram assim, Pio, seu diagnóstico está perfeito, é isso mesmo, você vai ter que tomar corticoide. Eu falei assim, eu não vou tomar corticoide. A vida toda não. Tomo corticoide, tudo bem. Quando precisa, eu vou tomar, mas não tenho tomado ultimamente, não tomo mais. Não preciso. Mas aí eu fui assim, eu tenho que ver como é que eu posso resolver isso. Comecei a tomar um antialérgico potente e comecei a fazer meditação. E fui encontrar a razão daquele negócio que eu tinha. Sabe o que apareceu na minha meditação? Assim, meu filho, acho que tem alguém falando na cabeça da gente, parece uma comunicação espiritual, uma coisa impressionante. Não é mediunidade, não. Você conversa com você mesmo. Meu filho, você para de olhar para coisas que não te interessam ficar olhando. E é isso que está te causando esse problema. E eu falei assim, eu vou fazer esse esforço, tentar modificar minha ótica, minha maneira de ver. E, gente, tem 5 anos isso ocorreu. Nunca mais tive diplopia. Nunca mais tive nada. Nunca mais teve... Eu tinha cefaleia, né? Cefaleia latejante, tinha a diplopia. Era uma coisa terrível. E acabou, passou. Sem tomar nenhum corticoide. Tomei um antialérgico durante um tempo curto e acabou, passou, eu fiquei bem. Quando eu falei para os meus colegas lá, eles falaram assim, não é possível, o diagnóstico estava certo, você não podia ter ficado bom com isso aí. Eu disse, não fiquei bom, mas não estou tendo sintoma. Né? A Joana de Ângeles diz que a cura é muito difícil. A cura só acontece quando você evolui espiritualmente e se torna uma pessoa diferente. É modificação interna. Agora,
isso que a gente tem, que a gente faz como médico, que atende o cliente e ele melhora, o sintoma desaparece, ela chama de recuperação, não é cura. É porque cura é a cura da alma, a doença está na alma, né? Está no jeito de você proceder, no jeito de você fazer. E é isso que precisa ser mudado. Tá? Muito obrigado. Se quiser abrir para perguntas, pode abrir, se tiver. Temos perguntas, sim. Qual é o termo que a Joana usa quando os sintomas desaparecem? Recuperação. Recuperação, muito bem. Não é cura. Não é cura. A gente não cura ninguém, a gente recupera. Isso. Nós temos aqui da Rosa. A Rosa hoje não está podendo falar porque ela está ao celular. O professor Jorge Pires estava relatando que foi viajar e estava tudo lotado, né? Eu também fiz uma viagem agora para o sul, para a região sul, e realmente as cidades estavam bem lotadas, né? Os programas, os passeios, as atrações, com filas de 1, 2 horas. E aí eu pedi a opinião em relação a isso, a essa perda do medo, né? Passamos 2 anos com muito medo de tudo, medo de ir ao supermercado, medo de segurar um tomate, medo de segurar uma banana, medo de entrar no elevador. Isso traz consequências. E fiz uma referência em relação às duas emoções que deflagram todo um sistema que o organismo, um sistema evolucionário, para que os seres possam fugir e lutar, que são o medo e a raiva. O medo e a raiva vão fazer os indivíduos ou lutarem para sobreviver ou fugirem para sobreviver. E aí tem uma série de hormônios que são lançadas justamente para permitir o organismo fazer isso. Adrenalina, cortisol. Aí, o que o senhor acha? Reação de adaptação. A reação de adaptação. Que tem consequências, né, no sistema imune, etc. Então, o que o senhor acha nesse balanço? Né? Então, a gente vê muitas pessoas que estão com medo. O que esse medo pode produzir? Eu tive a oportunidade de estudar o livro do Seyle, que, aliás, eu tenho o livro original deles. O Seyle foi o sujeito que... O livro chama-se Estresse. Ele vai lecionar sobre o estresse. E vai dizer que o estresse, na realidade, é uma coisa saudável. O estresse é saudável, o estresse. Porque é exatamente o que você falou, Fabiano, que é porque ele é uma reação de defesa, de proteção para a nossa integridade. Nós temos o instinto de conservação, e dentro do instinto, o instinto de conservação se divide em vários trechos, né? Nós temos, por exemplo, vou dar um exemplo, que é o sentimento de invulnerabilidade. O que é o sentimento de invulnerabilidade? Você sai de casa e vai atravessar a rua. Você pode ser atropelado, mas você você acha que alguém pode ser atropelado, menos você não vai ser atropelado, porque você tem o sentimento de invulnerabilidade. Isso está ligado, e essa conclusão é minha, ao nosso chakra básico, ao nosso centro de força básico, que nos mantém com os pés no solo da Terra, firme na Terra. Eu conheci um piloto de avião, de Boeing, que ele tinha pavor de altura. Aí eu falei, mas como é que você é piloto, camarada? Se você tem medo de altura. Não, mas dentro do avião, estou pisando ali, estou sentindo o chão, como se eu estivesse no chão. Entendeu? Você vê que isso é uma coisa completamente irracional, não é racional. E esse sentimento de vulnerabilidade, ele foi estudado muito na NASA, através dos pilotos das naves, né? Porque todos os caras que saíram daqui, foram à Lua, saíram da força gravitacional da Terra, quando eles voltaram completamente diferentes, porque lá eles perderam esse sentimento de vulnerabilidade.
né? E passaram a achar que vai acontecer qualquer coisa agora. Quando a pessoa começa a achar que vai acontecer qualquer coisa, meu Deus, será que vou morrer daqui a pouco, vou ficar doente, vou ter isso, vou ter aquilo, vai acontecer alguma coisa, meu filho vai adoecer? Esse sentimento de vulnerabilidade está meio prejudicado. Então, o Seyle vai dizer, então, que o que faz mal não é o estresse faz bem. Ele chama a parte do estresse que faz mal, ele chama de distress. Então, distress, que é o estresse excessivo. Quer dizer, quando o estresse passa de um determinado patamar e passa para uma outra dimensão maior, ele passa a ser prejudicial. Há até a história de um grande ator brasileiro, que agora não me ocorre o nome, que foi entrevistado, já depois de não sei quantos anos, 40 anos de prática, e perguntaram para ele se ele, quando ia estrear uma peça, se ele ainda ficava ansioso, o coração batia. Ele falou assim, certamente, mas depois desses anos todos, sim. E quando eu não fico assim, não sai bom. Olha, isso é emblemático. Não sai bom, porque o estresse, a emoção, essa emoção, esse processo complexo, né, de liberação de catecolaminas, de neurohormônio adrenérgico, de cortisol, tudo isso é para dar a você mais força, mais capacidade. É um sentimento animal, vem do animal. O pelo eriça, a pele fica mais lisa para você poder escapar, a musculatura fica mais forte para você poder fugir, correr, pular o negócio. Quando você tem um susto muito grande, você pula um muro enorme, né? Fugindo do pai da moça que você queria namorar, que puxou o revólver lá. O cara pula o muro e diz assim, depois ele vai lá, olha o muro, como é que eu pulei isso aqui? O medo fez ele pular o muro que ele não pularia normalmente. Então é isso. Então as pessoas estavam realmente assim, e isso estava adoecendo as pessoas. Muita gente morreu de Covid de medo. Aliás, no livro do Divaldo, No Rumo do Mundo de Regeneração, e no outro livro, que é o anterior a esse, eles vão falar disso 10 anos antes do outro livro, acho que 2010. Ele fala sobre essa questão, vai dizer que as pessoas morrem o pavor da doença matava as pessoas, né? Antes do vírus matar, a pessoa já estava morta. O medo faz imunossupressão, isso é bem documentado. Sim, claro, faz, claro. A célula K se perde, os outros elementos de defesa vão todos, as imunoglobulinas, a imunoglobulina a M, a G, todas elas vão embora, né? E não é só a quantidade, a qualidade dessas imunoglobulinas. Fala, né? Jorge, profissionalmente, ao longo de muitos anos, nós usamos uma pesquisa nos Estados Unidos com grupos. Então, há 3 grupos, naturalmente, com rigor científico de grupo de controle, etc. A um grupo ofereceram uma tarefa, que era a mesma tarefa, uma tarefa com 0 de estresse. Olha, vocês podem fazer quando vocês quiserem, no tempo que vocês quiserem. Para outro grupo, vocês têm tal tempo, tal prazo, etc. E para o outro, estressaram demais. Se vocês não terminarem isso em tal tempo e tal. O grupo que produziu melhor foi do médio estresse. O mais baixo foi o do alto estresse no rendimento. Bom, podemos passar aqui as perguntas da Rosa? Podemos? Quando você quiser. A Rosa tem... Não está respondido, Fabiano? Uhum. Então, vamos lá. Rosa, ela está perguntando a você, Pio, você não acredita que essa necessidade é muito importante na fase de crescimento dos seres humanos? Na fase adulta, peixe e frango nos dão até mais do que precisamos? Realmente você estava falando lá da alimentação, não é isso? A respiração, eu acho. E ela continua. Pode ser por isso que os seres humanos têm complicações pelo aumento do ácido úrico
por comer o de que não precisam? O problema, eu acho que o problema todo, eu não sou um expert em nutrição, tá? Mas eu estudei nutrição porque eu fiz um curso de alimentos, por causa da minha especialidade, eu fui obrigado a ir para um instituto de fazer estudos de alimentos, porque hoje, na minha área, na minha experiência clínica, eu observo que a maioria, por exemplo, eu não acredito muito, acredito um pouco, em alergia alimentar. Porque todo mundo fala porque não sei o quê, porque leite dá alergia. Porque eu acho que o grande problema da alergia alimentar hoje, o grande problema, embora exista alergia alimentar, camarão dá alergia, leite pode dar alergia. Eu já vi uma criança que botou uma bala de leite na boca assim, começou a lambeu a bala, o lábio cresceu, ela começou a sentir falta de ar, começou a ter chiado no peito, ela teve que ser socorrida. A sorte que ela estava no meu consultório, eu injetei logo adrenalina nela, injetei corticoide, fiz uma inalação com beta-2 adrenérgico e ela saiu do quadro. Mas quem deu a bala fui eu, porque eu não estava. A mãe disse que ela tinha alergia a leite, eu falei assim, não acredito nisso. Porque eu recebi, nos últimos 2 anos, 60 e poucas crianças proibidas pelos pediatras de tomar leite, porque tinha alergia a leite. Investiguei profundamente cada uma delas, só encontrei 2 com alergia a leite. Uma era alergia a leite de verdade, e a outra não era. A outra era os aditivos. Então, o que eu vejo hoje é que tudo tem aditivo. Até cerveja, que não tinha aditivo antigamente, você fabricava cerveja e vendia. O vinho também, você fabricava o vinho, tinha álcool conservava, você vendia o vinho. Hoje, vinho tem aditivo, cerveja tem aditivo, carne tem aditivo, tudo tem aditivo. O frango tem hormônio. Então, esses aditivos alimentares, eles produzem reações indesejáveis, terríveis. Muitas delas são, de fato, antígeno anticorpo, quer dizer, alérgicas, e outras são só intolerância. Eu acho que a Rosa tem razão, mas eu penso que, embora eu não seja expert em alimentação, que o problema não está tanto na questão da qualidade das coisas, na qualidade no sentido da coisa intrínseca, mas sim nos aditivos que vão junto e na quantidade que as pessoas comem. Eu almoço aqui em Paracambi, num restaurante, sabe esses restaurantes que dizem assim, buffet livre, sem balança? Sabe? Esse negócio assim. Pois é, eu como lá. Só que eu como assim, ó, uma coisinha. Aí a dona, que agora virou minha cliente também, né? Ela tem uma doença respiratória lá de origem alérgica e está tratando com. Ela disse assim: você não pode pagar os R$ 18 da refeição, você tem que pagar 9. E ela me cobra R$ 9. E tanto é quando a mocinha vem botar a boleta na minha mesa, nessa última terça-feira, a moça botou lá 2 refeições, que é para mim e para o meu companheiro que me ajuda, meu auxiliar. Faz os testes para mim, que faz a parte mais assim, que prepara as vacinas. Então, é o meu genro que trabalha comigo. Ela botou. Aí eu falei: isso aqui está errado, minha filha. Olha para o meu prato aqui. Já comeu a comida toda? Eu falei assim: não, eu vou começar a comer agora. Assim, é muito pouco, realmente. Fala com a Ruth ali, que é a dona. Ela vai mandar você tirar esse segundo pauzinho aí e botar 9 aqui, que é o preço, é metade do preço. Não é que eu não queira pagar o preço, mas ela já me concedeu essa benesse, eu aproveito. Então, o problema todo é que as pessoas, sabe, Rosa, acho que as pessoas comem demais e comem uma quantidade. Eu agora estava lá na Paraíba, em João Pessoa, e a minha mulher gosta muito de comer carne. Ela adora carne. Eu não inibo ela, deixo ela comer carne à vontade. Eu como carne também, mas eu como nada, um pouquíssimo. E eu vi lá uma churrascaria, rodízio, aí ela que você vai levar você ali, que tem negócio de carne, você vai gostar, vai comer. Aí eu cheguei na portaria, tem uma moça toda arrumada, né? Eu falei assim: eu posso pedir aqui um prato com uma carne só, assim, um acompanhamentozinho? Ela falou assim: não, de jeito nenhum, você tem que comer o rodízio inteiro,
churrasco corrido, como eles dizem lá no Sul, né? Corrido. Eu falei assim, então... Aí acabamos não indo lá, porque nem ela, que gosta muito, não ia comer tudo aquilo, né? Então, há uma ótica que as pessoas acham que tem que comer com a quantidade muito grande. Aí você vai nesse local que eu como, você vê os pratos que as pessoas fazem, né? Os pratos são imensos, é uma coisa assim, a pessoa bota 20 coisas diferentes ali, faz aquela montanha. Aquilo não pode fazer bem, porque a comida é uma forma de energia. Na próxima palestra que nós vamos fazer aqui, nós vamos falar sobre respiração e alimentação. Está mais ou menos previsto isso. E nós vamos mostrar como a relação entre a respiração e a alimentação e o gasto de energia que você tem para comer uma quantidade muito grande de comida é muito maior do que o que você obtém com a comida. Isso dá um desgaste, né? A gente conhece bem aquela coisa do torpor pós-prandial, né? Que é uma coisa que você come depois daquele, né? Aquele soninho que tem depois da comida, principalmente quando a comida é lauta. E as pessoas comem lautamente, eu vou falar assim para ser educado, né? Comem lautamente todo dia, sempre, várias vezes por dia. E isso faz mal, porque realmente não tem necessidade. Então, eu acho que a Rosa tem razão de dizer que as pessoas comem mais do que comem. E a proteína que você vira ureia, né, e vira ácido úrico, porque são os ácidos aminados decompostos, isso vai fazer mal. Eu tenho um amigo meu aqui, médico, que toma uma dose de cortisona injetável todo mês. Eu falei para ele, você é louco, rapaz, como é que você faz isso? Ah, não, porque eu tenho gota. Aí eu falei assim, você tem que rever seus hábitos. Ele faz churrasco todo fim de semana e come carne todo dia. Tem que ter gota, meu amigo, tem que ter, entendeu? Aí toma cortisona. Quer dizer, então é uma espécie de ciclo vicioso terrível e vai adoecer essa pessoa. Essa pessoa vai ficar doente, já está doente, não é? Já está doente, porque já está com uma doença que, ao longo do tempo, vai se cronificar e depois, mesmo que ele consiga reverter, isso não vai ficar com... Vai deflagrar outras, né, Jorge? Porque o vai deflagrar outras, né? Filhotes dessa doença. Veja bem, o grande problema dessas doenças é porque elas são todas inflamatórias. E, por exemplo, recentemente se demonstrou que quando a pessoa engorda, a pessoa que tem, por exemplo, tem asma, e engorda muito, a gordura do celular subcutâneo produz uma substância que é antigênica e que produz broncoespasmo, ou seja, produz asma. Não é a poeira doméstica, não é o ácaro, não é o fungo, não é nada disso. É a substância liberada da parte gordurosa do próprio corpo, e libera isso e vai interferir no sistema imune, vai dar trabalho para o sistema imune e vai produzir bloqueio beta-adrenérgico, que é o bloqueio dessas catecolaminas, que vai determinar o fechamento brônquico, o nariz entope, só espirra, os olhos incham, lacrimeja, coça, tudo isso provocado pela própria gordura do próprio corpo da pessoa. São doenças inflamatórias, a inflamação produzida pelo próprio alimento. Então, é isso. Muito bem. Fátima, você gostou? A Fátima gosta muito das suas observações, viu, Jorge Pi? E a Fátima está aqui. Pois é, gostou, né, Fátima? Sim. Nós também. É porque eu gosto de fazer as coisas ligadas à parte prática da vida, porque a gente precisa
sair daqui dessa encarnação melhor do que a gente entrou. E é só com a prática que a gente vai conseguir. Estamos saindo... Ficar só na teoria não vai dar. Estamos saindo melhores depois dessa nossa reunião aqui tão fraterna, muito delicada e muito instrutiva para todos nós. Deixa eu te falar uma coisa. Você não sabe que eu tinha preparado esse tema com as imagens e tal. O negócio da internet aqui, eu até esqueci desse negócio, fiz aqui na palestra, só conversando. Isso, foi muito bom. O negócio ficou para... Nem sei onde é que está. Mas ficou aqui, apareceu aqui. Então, Jorge Pio, muito obrigada outra vez por você novamente estar conosco. Vai voltar nos próximos meses, certamente, e nós vamos também... Pergunta para a Rosa se ela ficou bem atendida da pergunta, porque eu não sei, ela não está aí, não estou vendo ela. Não, é porque ela hoje está no celular. Tá. Ela não pode hoje falar. Foi ótimo, Jorge. Gostei muito de todas as suas colocações, gostei das respostas. É porque, assim, eu acho que faz parte da evolução humana que o homem comece a perceber que a gente ainda precisa de proteína, assim, em determinados casos, anemias graves, essas coisas assim. Mas que a partir de uma certa idade, o nosso consumo de proteína animal ele passa a ser desnecessário, com raras exceções. E que, por isso, a gente adoece. Né? O adoecimento, quando você fala que a pessoa pode se melhorar parando, pensando sobre a sua doença, era só para chamar atenção para isso. Às vezes também você tem que saber, mas eu estou com muita dor, eu estou com dor nas articulações. Vê a sua alimentação também, porque muitas vezes o tratamento vai começar pela melhora da qualidade da alimentação. Era isso. Gostei muito, pessoal, das suas colocações e da resposta também. Obrigada, Rosa. Brilhante. Obrigada, Rosa. E obrigada também, Pio. Obrigada a todos que estiveram conosco em ambos os planos de existência. Nós vamos agora orar juntos, agradecendo o Mestre querido, Jesus amado de nossos corações, pela reunião fraterna que tivemos, com a assistência das tuas luzes, da tua misericórdia, do teu envolvimento por sobre nossas mentes e corações, para que pudéssemos, como efetivamente nos foi possível, assimilar os conteúdos no plano cognitivo, mas também abastecer nossos reservatórios de amor, de ternura e de fraternidade com o encontro de hoje, patrocinado, Jesus, pelo teu coração, pelo manto de Maria, pelas vibrações de nossos anjos da guarda e de nossos amigos espirituais. Por sobre eles, Mestre, faz descer a tua vibração de amor e de multiplicação de recursos para que continuem atuando em teu nome junto de nós. Especialmente, nós te rogamos, Mestre, bênçãos por sobre os mentores do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, representados por Diolindo Amorim e Jorge Andréa. Que a tua paz, tua luz, permaneçam conosco hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja. Muito bem. Lembrando Bom fim de semana para todos. Segunda-feira nós temos uma reunião às 20h30 e vamos estar juntos novamente. Vamos sair juntos? Vamos. 1, 2, 3, paz e luz a todos nós.